tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Aleluia. Aleluia. Boa noite. Graça e paz. É um prazer, uma alegria estar aqui essa noite com a incumbência, a honra e a responsabilidade de ministrar a palavra para vocês, né? Que estão aqui presentes, para os amigos que estão em casa. Queria dizer a você que nosso pastor, a nossa pastora, o Emerson, a Kátia, eles estão viajando, no final de semana estarão aqui. Inclusive, nesse fim de semana, estaremos celebrando a Santa Ceia, tá bom? Domingo. Normalmente é o primeiro domingo do mês. Extraordinariamente, por conta do final do ano, da viagem, muita gente viajando, nós deixamos para celebrar a Santa Ceia no segundo domingo, então será no próximo domingo, ok? Eu creio que nessa noite, muitos de nós aqui seremos tocados pela palavra poderosa do nosso Senhor. E nós vamos falar sobre paternidade, certo? Aqueles que estiveram aqui na segunda-feira, a pastora Leonor me encarregou de fazer uma oração com um grupo específico aqui, e eles escutaram de antemão uma parte do que eu vou falar nessa noite. Nós estamos no ano de 2025. Eu não sou judeu, tá? Então, e Paulo, a Bíblia diz no Novo Testamento, um dos maiores problemas da igreja quando ela começou é que, primeiro, a igreja era composta do quê? De judeus. Paulo que foi levar o evangelho aos gentios. E o que acontece quando o gentio entra nessa história? A grande problemática, pastor Luiz, é que os judeus queriam impor o judaísmo para os crentes que estavam chegando. Então queria circuncidar, guardar o sábado. Houve um concílio lá em Atos diz sobre isso, e eles determinaram algumas coisas. Não é esse o nosso assunto, não é sobre isso que a gente vai falar. Então eu quero dizer para você que eu não sou judeu. Contudo, todavia, entretanto, Deus se move por ciclos, e os números na Bíblia têm um significado. Tanto é que existem repetições de números. Por exemplo, o número 7 é o número da perfeição. Você sabia que a 7ª pessoa a nascer, que a Bíblia discorre, foi quem? Enoque. A perfeição, Deus tomou ele para si. 40 dias que Jesus foi tentado, 40 anos no deserto. É um tempo do quê? De provação. Ok? E os judeus, eles entraram no dia 2 de outubro de 2024, no ano 5.785. Termina com 5. Inclusive, 5785, se você somar, dá 25, que é 5 vezes 5. E nós estamos no ano de 2025. 25. 5 é o número da graça. A 5ª vez que o nome de Noé é mencionado na Bíblia, diz assim: e Noé achou graça aos olhos de Deus. A 5ª vez que Davi é mencionado na Bíblia, diz assim: e Saul chamou ao pai de Davi, porque ele achou graça. 5 ministérios. E no alfabeto hebraico, o número 5, o alfabeto hebraico é composto de letras que têm símbolos e números. O número 5 é uma letra, a letra
rei. Como que é essa letra? Puxa, eu não combinei com eles, talvez ele não vá encontrar. Se você conseguir, por favor, pesquisa. Alfabeto hebraico, a letra rei é a quinta. Como que é essa letra rei, queridos? Ela é parecida com o número 7, só que a perna dele que está na vertical não é assim, é reta. Então ela faz uma ondinha assim, ó, em cima, desce aqui, e do lado esquerdo dela tem um que eles chamam de Yud. Tá? O que ela quer dizer? Isso aí, essa letra tem 5 significados. Daqui a pouco você vai entender porque nós estamos falando isso. A parte de cima significa o pensamento. Então é o pensamento de 2 esferas. A esfera do pensamento imaginativo e a esfera da meditação. Então, como eu medito e como eu imagino as coisas. Na parte vertical, diz sobre palavra. A palavra da boca e a palavra do coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, por isso que a Bíblia fala, esse povo me honra com os lábios, porém o seu coração está longe de mim. Então existem 2 palavras. Eu e você no reino do Espírito precisamos alinhar essas palavras, porque palavras são vida. Deus criou todas as coisas pela palavra. A fé está relacionada com palavra. Como assim? Fé não é um sentimento. Fé é a prova das coisas que não se veem. Onde que está escrito isso, irmãos? Eu vou lhe dizer. Um homem, Deus falou que Jesus disse que nem em Israel ele encontrou tamanha fé como a desse homem. Quem é esse homem? Um estrangeiro, um centurião romano. A Bíblia conta que esse homem, ele era bom, os da sinagoga gostavam dele, porque ele ajudou a construir a sinagoga. E um belo dia, um servo dele, Pedrão, não foi o pai, nem o irmão, nem o filho, um servo ficou doente. Você conhece a história, ele fala para Jesus vir até a casa dele e tal. Ele fala, Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa. Olha só, ele diz, você não precisa ir na minha casa, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. Se eu digo vai, eles vão. Se eu digo vem, eles vêm. Então só diga uma palavra, o meu criado será curado. Jesus olha para ele, eu nunca vi tanta fé. Espera aí, que fé que ele teve, irmãos? Se ele só falou. A fé está na palavra. Se você tiver fé como um grão de mostarda e disser aquele monte, sai daqui, se joga para lá, será feito. Então, como que a fé se manifesta? Pela palavra. De sorte que a fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra. Então não adianta você dobrar o joelho e ficar pedindo fé para Deus. Você só vai ter fé gerada no seu coração. Quando? Quando você lê a Bíblia. Quando você escutar a Bíblia. Hoje, eu estou aqui pregando a Bíblia. Você está me escutando. Isso vai gerar no seu coração fé. Só que quando você, amanhã, for para a tua casa, você vai ter que falar. Então... a palavra tem poder. E aí eu estou falando do alfabeto hebraico, não sei se vocês acharam. E o Yud que tem ali, que é o 5º elemento, significa ação. Não adianta eu pensar e meditar, eu declarar, se eu não tomo uma atitude. Então 2025 será um ano de meditação, será um ano de proclamação, pastora Leonor, mas será um ano de ação. E essa parte da ação está relacionada comigo e com você. Então, se você continuar fazendo tudo da mesma maneira, os resultados serão os mesmos. Então, se você quer mudança, você vai precisar do quê? Você vai precisar mudar. Ok?
Agora, para que eu falei tudo isso? O nosso pastor, orando, buscando o Senhor, recebeu uma orientação dele para que tivéssemos um tema nesse ano de 2025. Qual é o tema? Paternidade. Então, você concorda comigo que nós temos aqui um direcionamento de alguém que é autoridade sobre nós. Se Deus preparou, se Deus colocou isso no coração do nosso pastor, significa que Deus quer fazer algo. Significa que há uma porta, uma janela aberta. O Senhor colocou uma porta aberta diante de nós para que nós entremos nesse lugar. Você concorda comigo ou não? Agora, para que a gente usufrua, experimente, porque a palavra conhecimento, conhecer na Bíblia, ela está relacionada com um casamento entre um homem e uma mulher. Conhecer. O que Maria, quando o anjo fala com ela, ela diz o que para o anjo, pastor? Eu não conheço o homem. Que significa o quê? Que ela nunca tinha visto José? Não. Significa que ela nunca tinha tido uma relação de intimidade com ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta Nós estamos cheios de informação, irmãos. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. E a paternidade do Senhor, nesse ano de 2025, vai ser algo que vai chacoalhar a nossa comunidade. Por quê? Porque o maior trabalho do diabo é não deixar você entender que você é filho. Você está preparado para entrar nesse lugar? Se você não tiver, você vai precisar começar a orar para que o Senhor te prepare. Eu lhe digo uma coisa, será um ano extraordinário, mas não será fácil. Por que não será fácil? Porque o maior inimigo é aquela pessoa que você enxerga de manhã, quando você vai no banheiro e escova os dentes. Você mesmo. É você mesmo. Porque coisas que foram construídas durante toda a nossa história, tudo aquela herança que a gente traz, o Senhor agora vai confrontar. E nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, você vai entender. Então hoje, é a primeira quarta-feira que nós temos culto nesse ano. É a primícia. E nós vamos hoje falar sobre paternidade. E eu vou dizer para você um monte de coisa que é óbvia. Porém, o óbvio é óbvio porque é importante. Eu sempre disse para minha filha, Sofia, se prepare. Quando você entrar no trabalho, procure fazer o óbvio muito bem feito. Porque, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não fazem o óbvio. Você já trabalhou num lugar onde um cara diz assim, Luiz, eu não me esforço mais porque eu ganho pouco. Você já viu alguém falar isso? Cara, como que você vai ganhar mais se você não mostra qualidades para ganhar mais? O que um cara que ganha pouco tem que fazer? Trabalhar para parecer, isso é óbvio, ninguém faz. Por que você vai num serviço público no Brasil e você é tratado desse jeito? Porque o camarada tem uma segurança no trabalho, e aí ele faz de qualquer jeito, eu não vou ser mandado embora mesmo. Agora vai no hospital particular, e o camarada não te recebe bem, para você ver. Você reclama, no outro dia o cara está na rua. As pessoas não perdem o emprego porque elas não têm capacitação, elas perdem o emprego, a maioria das vezes, porque elas não sabem se relacionar. Se relacionar. Então, irmãos, será um ano maravilhoso, onde Deus vai transicionar eu e você da informação para o conhecimento. Quantos querem entrar nesse lugar? Você está disposto a isso? Que coisa linda, então vem comigo. Está vendo aquela moça ali, ó? A Sofia, ela já está apavorada.
Ela é minha filha. Ela é a minha cara, só que nela fica bem. É a minha cara. Amigos, se nenhum de vocês aqui me conhecesse e visse eu aqui, e alguém falasse, quem é a filha do Rogério? Você teria dificuldade? Fala aí, vou tirar até o óculos. Tirando o cabelo. Ela é a minha cara, só que nela fica bem. Né? Então ela não parece comigo? Agora, alguns, eu estou vendo pessoas que conhecem a minha filha na intimidade, mas você vai poder dizer que ela tem algumas características que são minhas, assim como ela tem da minha esposa. É muito engraçado, ela fala como a minha esposa. Fala, pai, eu estou virando uma Rosângela 2. É isso mesmo. Por quê? O filho faz o que o pai vê o que o pai faz. Ele faz o que ele vê o pai fazer. É inevitável. Agora, gente, eu assisti o parto. Aqui está a minha baiana. Fica em pé, Rosângela. Se for precisar ver a mulher linda que eu tenho. Mas aprecie com moderação. É linda essa baiana. Esse ano aqui, março, fará 25 anos que eu conheci ela. No dia que eu vi ela, eu falei, eu vou casar com essa mulher. Ai, Jesus. Em setembro, 25 anos que a gente namorou, né? Começou a namorar. Nós casamos em julho de 2002. A Sofia nasceu exatamente um ano depois, porque a gente não brinca em serviço, não. 3 meses de casado. A Sofia, com 3 meses de casado, a Rosângela ficou grávida, 1 ano depois ela nasceu. Nós casamos no dia 6 de julho de 2002, ela nasceu no dia 23 de julho de 2003. Né? Certo? Eu estava no hospital, sentado do lado da minha baiana, segurando na mão dela. Quando a Sofia nasceu, abriu o zoião azul e gritou, ah! Nunca vi, rapaz. A gente nascia, ficava enrolado nas tronchas, 15 dias para abrir o zóio, a mulher saiu com o zóio aberto. Doido isso. E eu presenciei o nascimento dela. Eu e a Rosângela transmitimos para ela nossas características genéticas, ok? Se fizerem um DNA, vão encontrar parte do meu DNA, parte do DNA dela. Assim também é com Deus. E agora eu vou te explicar, irmãos, na cultura judaica, a figura de Deus ter um filho, eles não aceitam isso até hoje. Deus não tem filho. O judeu, se você falar para um judeu que Deus tem filho, ele fala, Deus não tem filho. Ele não acredita nisso. E nos escritos judaicos, sempre foi apontado para o Messias. Mas, por exemplo, quem conhece o que está escrito em Isaías 53? O servo sofredor. Está na cara que ele está falando sobre Jesus, não é, pastora? Só que no texto, o Espírito Santo, eu creio que de propósito, não vincula em nenhum momento aquela figura a um Messias. Não existe, no grande terrível dia do Senhor, ele é ungido do Senhor. Não. É uma figura que o judaísmo entende como um servo sofredor. Inclusive, eu vi na internet, uma pessoa chegou para um judeu e leu Isaías 53 e perguntou para ele, isso aqui está no Novo ou no Velho Testamento? O judeu falou, está no Novo. Ele falou, você tem certeza? O judeu falou, está no Novo, porque a linguagem é cristã. Ele falou, não, está lá na sua Tanakh. Porque a Torá são os 5 primeiros, aliás, o número 5 de novo, 5 primeiros livros. É a Torá, é a lei, é a graça. Como assim, pastor? A lei é graça. Ou você acha que Abraão foi chamado por Deus por causa que ele era bonzinho? Graça! Então, olha lá, aí, nesse Isaías 53, não tem essa figura, Oséias, relacionando com o Messias. Eles esperavam um rei que fosse como Davi, da linhagem de Davi, que governasse. Eles tinham essa expectativa. Quando Jesus começa a curar e fazer grandes maravilhas, eles dizem, vamos pegar ele e vamos fazer ele rei à força. O que Jesus faz? Pirulita. Se esconde. Outra coisa que acontece, 78 vezes nos 4 evangelhos, Jesus ele se identifica como filho do homem.
Você já leu isso? Toda vez que ele dizia que era o filho do homem, pastor Luiz, era um rebuliço. Eles queriam matá-lo, porque esse filho do homem é o quê? Aquele que está sentado com Deus, de Daniel 7,13. Ele estava querendo dizer, sabe o Deus que estava no céu, que você conhece de Daniel 7,13? Sou eu. Quando ele fala para o sacerdote, ele está sendo julgado, e ele diz, você vai ver o filho do homem. O cara rasga suas vestes e diz, blasfêmia. Por quê? Gente, Jesus está num lugar, a casa está fechada, Oséias. 4 homens tentam levar um paralítico para ser curado, não conseguem entrar, eles abrem o teto daquela casa, introduzem, pastora Leonor, o aleijado ali. E Jesus olha e fala para ele assim, filho, os seus pecados são perdoados. Quem perdoa pecado, irmão? Deus. Eles começam a falar entre... Olha lá, que lindo. Estão perdoados os teus pecados, Mateus 9:2. Eles começam... Põe o outro então, já que você colocou, agora me ajuda. Isso não estava aqui no texto. Mas alguns escribas diziam consigo, por que blasfema? Espera aí, homem perdoando pecado? 4. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Eu vou parar de ler o texto, vai no Rogério, versão atualizada e corrigida. Ele fala assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Ele diz, o que é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer para ele, levanta e anda? Presta atenção, pastora Leonor, o que ele vai fazer. Ele diz, o que é mais fácil para vocês? Perdoar o pecado dele ou dizer para ele, levanta e anda? Para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, eu lhe digo, toma tua cama e anda. E o paralítico ficou em pé e saiu. A Bíblia diz mais para frente que eles, a partir desse momento, começaram a conversar para fazer o quê? Matá-lo. Por quê? Meu Deus, isso é uma controvérsia, isso é uma coisa doida. O que está acontecendo? Esse homem que anda, ele cura, ele expulsa os demônios. Você expulsa o demônio por Beelzebul, falam para ele. Fala, não, amigo, casa dividida não prospera. Como que o próprio inimigo vai expulsar ele mesmo? Não, eu expulso, eu tenho autoridade. Não, você blasfema, nós somos filhos de Abraão, eles falam. Ele fala, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estariam comigo, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou. O quê? Você não tem nem 50 anos, está dizendo que você conhece Abraão? Claro que ele conhece Abraão, irmãos. Jesus almoçou com Abraão. Como assim, pastor? Você lembra que ele está lá e vem os anjos? E ele prepara, mata lá um bichinho, faz um pão, faz uma mesa e ele serve. Era o anjo do Senhor. Quem era o anjo do Senhor? Cristo pré-encarnado. Aliás, irmãos, o Deus da Bíblia é o Deus que vem. Ele rasga, ele para a história, Sofia, e ele intervém na atividade humana. Várias e várias vezes é isso que ele faz. Isso é uma loucura. Por quê? Porque os deuses dos gregos e dos outros, eles são o quê? Eles estão, Ivan, lá no alto, no lugar inacessível. E o Deus meu e seu, do judeu, do cristão, ele vem ao homem. E quando chega em determinado momento, um filho não nasceu, um menino se nos deu, sobre os seus ombros está o governo, e ele será chamado Deus forte, Pai da eternidade, Conselheiro, Príncipe da paz. Ele invade a história humana para revelar quem? O Pai. Para revelar o Pai. Isso para a gente é fantástico, mas para aquelas pessoas daquela época, isso era uma blasfêmia. Porque o Velho Testamento em nenhum momento mostra isso, irmãos. Vocês precisam entender. É isso que Paulo fala, o grande mistério. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele cerrou esse mistério da paternidade. Para quê?
para nos inserir nesse lugar. Rapaz, estou falando demais, a tela está até apagando. Então vamos lá. Eu quero te mostrar, e a gente vai começar a falar algumas coisas. Meu Deus. Quem acelerou o relógio aí? Meu Deus. Ai, Pai. Mas vai dar. Vamos falar, vamos colocar as coisas, o fundamento no que é paternidade. Quem já ouviu falar? Todo mundo é filho de Deus. Afinal de contas, todo mundo é um ditado popular, né? Eu pergunto para você, é? Não. Efésios 3, 14 e 15. Por favor, me ajuda aí que nós vamos ler um pouquinho. Vou ter que acelerar. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na... Então aqui está dizendo o texto de Paulo, que ele se dobra de joelhos diante de quem? Então temos um pai, ele tem uma família, no céu e na terra, ok? Então Paulo afirma que existe um pai. Agora, a gente ouve falar que Deus é pai de todo mundo e tal. Agora, eu lhe pergunto, ele é pai de todo mundo? Não. João 1, capítulo 1, versículo 11 e 12. João 1, 11 e 12. Fica com a tua Bíblia aí. Veio para o que era, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, aos que creem no seu. Então, como eu posso ser filho de Deus, Oséias? Se eu crer no nome dele. Ele veio para o que eram seus. Quem eram os seus? Os judeus. Os judeus não receberam. Então abriu uma oportunidade. Agora todo o que crer em Jesus será chamado filho de... O que você precisa fazer para ser filho de Deus? Crer. Crer é o primeiro passo. Nascer de novo. Vamos lá? Nós não... olha que coisa linda. 2 Coríntios 5, 17 a 21. Vamos ler tudo isso aqui. Antes, nesse próprio texto que eu li de João, diz assim, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de quem? Quem que teve o propósito de criar, de fazer a gente ser filho, Osés? Deus, uma ação dele. Cara, isso é lindo demais. Eu não sei você, isso me deixa chocado. Isso me deixa, o amor de Cristo nos constrange. Nos deixa, eu fico assim, julgando nós assim. Esse é o texto, estou falando dele de cor. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Ele nos fez filhos com um propósito. Amém? 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Vai para frente. Ora, tudo provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. No amado. Por quê? Porque tudo é dele, por ele e para ele. A Bíblia fala que Deus, ele propôs convergir todas as coisas em quem? Em Jesus. Amém? Agora vamos lá. Como a gente sabe que ele veio para os que eram seus? Existe uma história de uma mulher chamada mulher cananeia. Está lá em Mateus 15, 21. Tá? Para a gente desenvolver esse raciocínio da filiação de Deus. Vamos lá? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia,
que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ignorou. Eita! Jesus não deu palavra para ela. Falou nada. Imagina o nosso mestre Jesus Cristo, um gentleman. Ele não deu palavra. Tem horas que você ora para o Senhor e Ele não dá a palavra? Dinho, tem horas ou não? Isso quer dizer que Ele não é pai? É nós que é mimadão. É nós que é Nutella. É nós que tem que aprender com Noé, que recebeu uma palavra e se moveu até o final por ela. Quem está aqui? E aí, ele, porém, não deu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ou seja, né, pastora, manda ela embora, mano. Fala um negócio para ela, fala: sai daqui, deixa para lá. Cala a boca. O jeito de Deus falar cala a boca é outro, né? Deus é educado, ele fala: aquietai-vos. Aquietai-vos. Cala a boca. Faz isso, manda ela embora. 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para o que eram seus. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok ou não? Vamos lá. Próximo. Ela, porém, veio, o adorou dizendo, olha só, não é louvor, não é nada. Senhor, socorre-me. Essa frase diz que ela está adorando. Não deixa você chocado, Wesley. Senhor, socorre-me. Adoração. Por que é adoração? Porque reconhece o senhorio de Cristo. Senhor, socorre-me. E aí, 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos, olha os filhos aí, e lançar aos cachorrinhos. Ele chamou a mulher de cachorrinho. Mas cachorrinho, irmão, quem tem cachorrinho em casa? Tem gente que chama cachorrinho de filho. Tem gente que paga plano de saúde para o cachorrinho. Tem gente que canta parabéns para o cachorrinho. O cachorrinho não está entendendo nada, mas está todo mundo lá. O cachorrinho faz parte do quê? Da sua casa. Aí a baiana já estava me falando: não fica falando isso, você vai ser processado. Todo respeito aos animais, maravilhosos, eu amo. Tá? Não tô falando para você não cuidar do animal. Porque eu estou dizendo que o animal, tem gente que gosta mais de animal do que de gente. Você desculpa, quer me processar, me processe, mas homens, pessoas são mais importantes do que animais. Falando isso, não estou tirando a importância dos animais. Os animais são fantásticos, mas entre animais e pessoas, eu fico com as pessoas. Acontece que as pessoas não gostam de pessoas, porque dá trabalho viver com pessoa. Enquanto o cachorro, você fala: ei, fica, a pessoa fala: ei, vem. Vou não. Pronto, é por isso. Eu concordo, ser humano é difícil. Mas para que ele é difícil? Para transformar eu e você. Portanto, se tem um tribuloso na sua vida, fica feliz. O Senhor tem um propósito na sua vida. Se Ele não mudar, Ele muda você. Eita! Por quê? Quando Deus coloca um tribuloso na minha vida, é sinal que eu estou precisando mudar, não é Ele. Deus trabalha com Ele. Quem está precisando mudar sou eu. Então, Jesus chama ela de cachorrinho, porque o cachorrinho é algo que é cuidado, é que é carinhoso, é algo que você tem na tua casa e que você gosta dele. Sim ou não? Olha, não dá para dar o pão é dos filhos, não vou dar para o cachorrinho. Olha o que essa mulher fala, gente. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, aquele que tem essa oportunidade não toma conta muito, não valoriza muito, deixa cair. E o cachorrinho come. 28. Eu sei que demora um pouco. 28. Caem da mesa dos seus donos. Jesus fala o que para ela?
olha, é grande. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-te contigo conforme queres. Em algumas traduções, conforme a tua palavra. Ó a palavra aí de novo. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Ou seja, ele fala, olha, eu estou aqui, não é a tua vez ainda. Ele não disse não, pastor Luiz. Ele disse, não é a tua vez ainda. Ele ficou quieto. Não é a tua vez ainda. Será que ela quer mesmo? Senhor, ó, os cachorrinhos comem das migalhas. Falou, vai lá, é para você mesmo. Você está antecipando, você entendeu. Você compreendeu o meu propósito. Eu vou chegar nesse propósito lá na frente. Você antecipou, você entendeu. Entra nesse lugar. Quem está me entendendo? Entra nesse lugar, filho de Deus. Aí, olha, deveria ser, esse versículo você deveria saber ele de cor. João 3,16. Quem não sabe, lição de casa. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu filho para o que é filho unigênito. Então Deus deu ao mundo, pastor Luiz, um filho unigênito. Ele só tinha, quantos filhos ele tinha, Oséias? Um. João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu um filho, o filho único. Único. Você é filho unigênito, certo, filho? Sofia, você é filha unigênita, certo? Eu não sou primogênito. Sou mais velho. Unigênito. Ele tinha um filho, ok? Mas Jesus morreu e ressuscitou. Para quê? Para transicionar de unigênito para primogênito. Então hoje, agora você não entendeu. Você tem um irmão mais velho. E esse irmão mais velho é Jesus. Ele introduziu eu e você na família de Deus. Pode aplaudir, mas se é para aplaudir, pode com vontade. Por favor, põe Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 22. Vamos ler rapidinho. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando de quem? De Jesus. Eu tenho mais texto, mas eu vou pular porque a gente precisa ir para uma parte melhor, tá? Jesus é o primogênito. Olha, esse aqui nós vamos ler inteiro. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Olha o que ele fala, esse texto. Se você não fica chocado, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, quem ele está falando? Jesus. Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Segue. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, de Jesus. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Você está entendendo o que está escrito nesse texto? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra, do mar, dos animais, Ele que é todo-poderoso, não tem vergonha de te chamar de irmão, igualzinho a Ele. Agora, se eu e você não vivemos essa realidade, estamos aquém da filiação do nosso Pai. Se a mulher cananeia olha para aquilo e diz, olha, os filhinhos lá, os cachorrinhos comem do que cai da mesa. Ela diz assim, olha, nesse reino em que você é pai, até o que sobra é monumental. Irmãos, o Senhor nos colocou sentado na mesa. Naquele texto ele diz, olha, é para os filhos, ou seja, se cai no chão, o filho está sentado aonde, Luiz? Na mesa. Agora eu e você não estamos mais comendo que nem cachorrinho. Ele nos colocou na mesa. Eu e você somos filhos. Então agora a gente não precisa mais ficar mendigando diante de Deus. Eu não estou falando para você ser arrogante, não. É com humildade.
Mas ele diz assim, ó, portanto agora, com ousadia. Olha que ousadia. Acesse o Pai. Acesse o Pai. Ele é o irmão mais velho. Ele é o perfeito e o sublime. E ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Então agora transicionou. Deus nos deu essa oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Oh, meu Deus. Jesus viveu a vida dele inteira, até os 30 anos. Ninguém sabia quem era Jesus, irmãos. Jesus era um filho de um carpinteiro. Eu creio que Jesus fazia uns armários bonitos pra caramba, viu? Meu avô era carpinteiro, gente. Eu ajudava o meu avô. Que profissão linda. Jesus era um trabalhador. Eu penso, eu imagino, meu avô, o Oséias conheceu meu avô. Meu avô tinha o meu tamanho assim, e ele era descendente de português. E ele tinha uns braços, cara, que eu vou dizer para vocês, né? O bicho nunca foi numa academia. Quando ele fazia assim, o pãozinho crescia aqui, ó. Magrinho, mas musculoso. Eu creio que Jesus era desse jeito. Meu Jesus era lindo, viu? Fortão, com os bração forte, musculoso, bonitão. A Bíblia diz que não se via formosura nele quando ele foi para a cruz, aí não via mesmo. Jesus, o carpinteiro, viveu uma vida obedecendo seu pai. A Bíblia diz que ele foi crescendo, obedecia o pai e a mãe, e eles falando com ele. E um belo dia, irmãos, chegou a hora. Jesus vai começar o ministério dele, Sofia. E ele vai o quê? Ser batizado. Ele chega, João reconhece ele na hora. Esse aí é o que eu disse, ó. Preparai o caminho. É desse aí que eu falo. Sou digno de desatar a sandália do pé dele. Jesus fala, vamos fazer conforme está nas Escrituras. João Batista batiza Jesus, pastora Leonor. Quando acontece isso, a gente que estuda a Bíblia, e você é um teólogo, toda pessoa que lê a Bíblia, estuda a Bíblia, é um teólogo. Diz que quando isso acontece, acontece uma figura chamada teofania, que é Deus presente. Só que essa teofania ela é completa. O Filho está dentro da água, uma pomba com o Espírito Santo desce, e ouve-se uma voz do céu que diz, esse é o meu Filho, em quem eu me alegro. Desse dia em diante, a casa caiu para Jesus. Porque nesse momento, Deus identificou, Deus botou um X nele aqui, ó. Esse aqui é o meu filho. Presta atenção, quem é filho de Deus aqui? Você é filho de Deus? Tem um X no meio do teu peito. E o Espírito Santo vai te levar para o deserto. Porque o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, não foi o diabo, não. E com um propósito, para ser tentado. E eu lhe pergunto, você já leu esse texto na Bíblia? O que o diabo tentou a Jesus, você sabe? Na sua paternidade. Se você é o filho de Deus, faz isso. Se você é o filho de Deus, faz isso. Por quê? Porque ser filho de Deus, irmãos, tem a ver com a tua identidade. Não é o que... Quando Jesus começa o ministério, quantas pessoas ele curou, Pedrão? 0. Antes do ministério, 0. Não tem registro. Tem registro de cura de Jesus antes? Milagres, maravilhas, nenhum. Mas Deus fala para ele, esse é o meu filho amado em quem eu me... Ele se alegra em mim e em você, não pelo que a gente faz, mas porque você é filho e ponto final. Ah, pastor, mas é tão simples assim? É. O que eu preciso fazer para que Deus me ame mais? Nada.
O que eu deixo de fazer que faz com que Deus me ame menos? Nada, porque o que ele tinha que fazer já está feito. Ele morreu na cruz. Deus prova o seu amor para conosco, tendo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ponto final. Ele decidiu ter eu e você como filhos. Agora, para você entrar nesse lugar de paternidade, você não vai poder escutar as vozes. Você não vai poder escutar os sentimentos, Oséias. Você vai ter que se movimentar com uma palavra, com uma identidade. Você é filho amado. Oh, glória! Só que ser filho, irmãos, é um convite para a intimidade. Quantos de nós estamos dispostos a ter intimidade com o Pai? Não só saindo da boca, mas do coração. Nós vamos permitir que Ele entre em todos os departamentos da nossa vida? Irmãos, eu vou abrir meu coração para você. Eu no dia 3 de janeiro agora, fiz 61 anos. Se você quiser comprar um presente para mim, dá tempo. Estou brincando, tá? Fiz 61 anos. Nem parece, né? 61, corpinho de 50, né? 61 anos. Passou 61 anos, viu, pastor? Até eu fazer 61. Eu perdi meu pai, eu tinha 24 anos, irmãos. Filho mais velho. E eu vivi mais da metade da minha vida sem meu pai. E no tempo que eu vivi com o meu pai, eu nunca recebi um abraço dele. Meu amigo, nós fazemos aniversário no mesmo dia. Dario. Parabéns para você, Dario. Escolheu um bom dia para nascer. Pastor Reuel faz dia 3. Pastor Jean. A Ivete, nossa querida. Nascemos todos no mesmo dia. Acho que eu sou o mais velho de todos. Ai, Jesus. Eu não recebi um abraço do meu pai, Luiz. Um beijo. Meu pai me dizia que me amava. Com palavras? Não. Com gestos. Com atitudes. Algumas, poucas. Por que ele fez isso? Porque ele não recebeu. E eu entendi, o Senhor trabalhou em mim. Eu tenho uma filha de 21 anos, ela vai casar esse ano. Eu ia falar o ano que vem, já chegou, ano que vem chegou. Ai, Jesus, me ajuda. Ela vai casar. Ai, mas você é pai, você não tem ciúme? Nenhum. Eu criei minha filha para isso. É para isso que eu e a Rosângela criamos a nossa filha, para ela construir a família dela. Quando ela tiver a família dela, eu vou estar feliz, um pai realizado. Vou poder dizer até... Hoje, olha, irmãos, eu falo pouco sobre criação de filhos, porque eu só vou poder falar com autoridade quando ela estiver casada. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós colocamos alguns princípios em práticas. Se você quiser um dia conversar, eu posso falar com você. Muita gente me chamava de doido, minha esposa de maluco. Porém, o resultado está aqui. Uma moça que adora a Deus, uma moça... Irmãos, sabe o que é a maior alegria de um pai? É ver o seu filho buscando a Deus com mais intensidade do que você. Eu peguei um dia a Bíblia da minha filha, eu chorava dentro do carro. A Bíblia dela tudo escrita, tudo marcada. Eu falei, meu Deus, brinquei comigo. Eu falei, eu criei um monstro. Irmãos, o pai se alegra no filho. O pai se alegra, o pai se alegra. Agora, a alegria do pai é ver o filho crescendo, o filho andando, mas ele está te chamando para comunhão, para intimidade. Quem é o pai da fé? Quem sabe? Abraão. Agora eu vou te dizer uma coisa. Quando Deus chama Abraão e coloca ele como modelo, como pai da fé, você talvez não tenha percebido, mas o Senhor pede para ele 5 coisas. E em cada pedido, Oséias, que Deus faz para Abraão, a coisa fica mais estreita, mais pessoal, mais íntima. Primeiro ele chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não está escrito na Bíblia, mas eu creio que Abraão fez as contas.
cara, dá, né? Vou ganhar uma terra, pô. Vambora. Não sabia onde era. Vambora. Saiu, obedeceu. Quando ele está obedecendo, quando ele está fazendo isso tudo, Deus fala assim para ele: agora você vai caminhar sobre a terra, sobre a largura e sobre o comprimento. Então agora Deus já está dizendo para ele onde é a terra. Deus está dando instruções. Entenda uma coisa: Deus nunca dá a segunda instrução antes que você obedeça a primeira. Se você tem palavra do Senhor e está esperando outra palavra, esquece. Enquanto você não obedecer a primeira, Ele não te dá a segunda. Se Deus falou para fazer, faça. Ah, mas eu não tenho recurso. Irmão, não precisa do recurso. Se Ele falou para você fazer, Ele vai te dar o recurso. Apenas se movimente. Ele se movimenta, então agora, Osés, Deus expande. Você vai andar na largura e no comprimento. Opa, isso dá para mim fazer. Caramba, está ficando mais pessoal. Aí ele pede a terceira coisa: se circuncide. Vou mexer na tua intimidade. Opa, Senhor, peraí. Isso aí eu estou ganhando. Uma terra nova, Dario, eu estou ganhando. Mas agora o Senhor vai querer mexer comigo na minha intimidade. A circuncisão é na intimidade, Oséias. Se circuncide. Está ficando pessoal. Está ficando íntimo. Agora eu vou tocar na tua intimidade. Ei, filho, filha de Deus. O Senhor te conduziu para esse lugar. É o deserto? Ele está com você. Ele está te chamando para a intimidade. Ele vai tocar na tua intimidade. Só que Ele não vai te expor. Porque um judeu circuncidado, você só sabia que ele era judeu se ele ficasse nu. Um homem normal, que não é judeu, e um não judeu, um do lado do outro, você diz, a não ser que o cara esteja de kippá, né? Com aquela touquinha aqui em cima. Senão, ninguém diz. Agora, quando eles ficam na intimidade, revelam a sua intimidade, o homem de Deus é manifesto. Deus vai fazer isso comigo, nesse ano de 2025, e com você. Vai te chamar para intimidade, e não vai circuncidar você na sua parte íntima masculina. Não, é para você também, mulher, porque a circuncisão agora é aqui, ó, no coração. A Bíblia diz que o verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no coração. Mudou a aliança, irmãos. Mudou o sacerdote, muda a aliança. Agora nós somos uma nova aliança, e na nova aliança os corações são circuncidados. Lá em Jeremias Deus fala: eu te darei um coração de carne. Você e eu ganhamos do Senhor um coração de carne. Ele vai entrar na tua intimidade. Resta saber, você quer isso? Porque para você entrar nesse lugar, irmãos, muitos de nós vamos ter que pegar o caminho de volta. Homens e mulheres que aqui estão, vai ter que resolver a sua questão familiar, com o seu pai, com a sua mãe. Você está disposto? Você está disposto a pedir perdão mesmo tendo sido ofendido? Porque no reino do Espírito, as coisas terrestres e naturais são um espelho do que acontece no Espírito. Então, como que você pretende ter um relacionamento tranquilo, correto com o seu Pai do céu, se você não tem um relacionamento com o seu Pai da terra? Então, homens e mulheres que estão aqui, que estão em casa, nessa primícia, entenda uma coisa: Deus está te chamando para um lugar de arrependimento. Porque ser filho de Deus é entrar nesse lugar e é refazer a tua casa, refazer a tua filiação. Você, homem, aqui tem um segundo encargo. Você é o pai da família. Deus vai te fazer ser um pai segundo o coração dele, onde você coloca as coisas dele em primeiro plano, não o futebol, não a rodinha do teu carro. Gasta 3 mil e põe a rodinha no carro, que nem eu falei segunda-feira, mas não compra o micro-ondas que a mulher está precisando. Homem, muitos de nós vamos ter que deixar de ser frouxo.
Para o mundo lá fora é um monstro. E em casa, a mulher não pode contar com ele para nada, tem que decidir tudo. Você vai entrar nesse lugar de sacerdote. Na tua casa você é rei, você é sacerdote. Quem está disposto a isso? Eu estou disposto. Irmão, será um ano para mim extraordinário. Porque eu tenho muitas questões dessa paternidade, Stephanie, resolvida. Mas eu sei que muita coisa, David, o Senhor vai tocar na minha intimidade. E eu só de pensar eu fico gelado. Vou ser honesto para você. Porque são lugares escondidos. São lugares escondidos, Oséias. Que eu não deixo ninguém entrar, nem a minha esposa entra. Nós homens gostamos de andar sozinho. Esquece, irmãos. Ele me fez, eu e você, membros de uma família. Ele é pai, nós somos a família aqui, ó. Nós vamos ter que acertar o nosso relacionamento da nossa família natural, da nossa família espiritual. Ah, mas eu não tolero fulano, eu não aguento ciclano. Vai ter que se virar, Wesley. Vai ter que se virar e amar o seu irmão. Pai, Jesus fala, Pai, faz-nos um. Qual é o objetivo que Jesus faz essa oração? Para quê? Sentido de propósito. Pai, faz-nos um. Para quê? Qual é o propósito? Que o mundo saiba que tu me enviaste. Para que todo mundo saiba que eles são teus filhos. Faz-nos um. Você está disposto? Cara, que desafio. Mas por que eu estou disposto? Por que eu estou contente? Por que eu quero entrar nesse lugar? Porque esse lugar é bom. Tua bondade me seguirá, Senhor. Olha que oração de filho. Tua bondade me seguirá. Você não está dizendo, oh Senhor, que a sua bondade me siga. Tua bondade me seguirá. Arrogância? Não. Eu sei a minha identidade. Tua bondade me seguirá, Senhor. E se dá tudo errado, sua bondade me seguirá, E se eu estou na luta, sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ai, Jesus. Mas na jornada com Abraão, eu vou acelerar que eu já passei do horário. Deus pede uma coisa para ele, está lá em Gênesis 17:1. Anda na minha presença e ser perfeito. Está ficando pessoal o negócio, pastor. Anda na minha presença. Opa, agora o senhor está me dizendo, o senhor me tirou do lugar. O senhor não falou para onde era. Sofia, agora o senhor mostrou, ficou melhorzinho. Terra que não é na leite e mel. Agora o senhor está dizendo que eu tenho que andar na tua presença e ser perfeito. Está se metendo na minha vida, Ivan. Está dizendo o que eu tenho que fazer. Espera aí, esse negócio está ficando pessoal. É isso mesmo. Anda na minha presença e ser perfeito. Se Deus fala para você ser perfeito, você diz, não dá, eu sou imperfeito. É lógico que eu sou imperfeito. É por isso que Hebreus tem uma declaração extraordinária. Ele fala que ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo aperfeiçoados. Espera aí, me ajuda aí, Marcelo, me ajuda. Ele aperfeiçoou para sempre, vê se acha aí, está em Hebreus. Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo aperfeiçoados, ou aperfeiçoou, está sendo aperfeiçoado. Parece um contrassenso, meu pastor.
Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo, olha lá, porque com uma única oferta, Jesus, a única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Na minha versão é aperfeiçoados. Como que é isso? Já falei aqui, vou repetir. O que Jesus fez na cruz basta, está completo. Quando você nasce, você recebe a natureza de Deus. Isso que você precisa está dentro de você. Então você foi aperfeiçoado. Porém, para conseguir entrar nesse lugar, você tem que acessar a nuvem. Está na nuvem. É um processo de santificação. Até que você, no seu dia a dia, alcance aquilo para o qual o Senhor te fez. É por isso que ele começa chamando as pessoas pelo final. Deus, ele olha sempre a gente pelo final. Meu Deus do céu, quanta coisa que eu tenho para falar. Bom, então eu falei quatro coisas do Abraão, cada vez mais pessoal, mas a quinta é demais. Aí ele pede o filho dele. Ele tirou ele de um lugar, depois ele mandou percorrer a terra na largura e no comprimento. Ele manda se circuncidar, ele manda ser perfeito e andar na presença dele. E agora ele começa a pedir o que é de Abraão. Está ficando pessoal demais. Senhor, o Senhor está entrando, não está bom esse negócio. Abraão, o pai da fé, o nosso pai, ele leva o filho, irmãos, ele obedece até o final. E quando ele levanta o cutelo para matar, o Senhor grita lá do céu: não! Olha, irmãos, eu não posso dizer, não está na Bíblia, mas esse momento eu creio que Deus, quando ele olhou para Abraão fazendo isso, ele se encheu de íntima compaixão. Ele falou: Abraão, você entendeu? Abraão, eu te pedi o seu filho, você não me negou o seu único filho. Eu não quero ele, mas vai chegar uma hora, Abraão, que eu vou ter que enviar o meu. Eu vou ter que enviar o meu unigênito. Que nem você, Abraão, eu estou te poupando disso, Abraão. Você entendeu? Você entendeu porque Abraão cria que das cinzas Deus faria nascer um outro Isaac. Pela fé. Você está compreendendo, querido? Esse lugar de paternidade não é lugar para qualquer um. É lugar para quem está disposto a enfrentar os seus medos, para viver a plenitude da filiação do Senhor. Irmãos, toda vez que Jesus orava, como que ele orava? Pai nosso, Pai, 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 Pai. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala: Pai, para que eles saibam, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eita, filho lindo, para que eles saibam. Lázaro vem para fora e ele vem todo amarrado. Acontece uma coisa, irmãos. Uma vez Deus orou e não chamou Deus de Pai. Jesus orou e não chamou Deus de Pai. Uma vez. Você sabe quando foi? Na cruz. Na cruz Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê, irmão? Jesus nesse momento pegou a minha orfandade e a sua e levou sobre ele. Deus meu, Deus, ele não chama de pai. Ele pegou a minha orfandade, ele pegou a sua e tomou sobre ele. Morreu e ressuscitou para te fazer filho. Foi a única vez que ele não teve comunhão com o Pai. Meu Deus, eu vou levar isso. Deus meu, Deus meu. O espírito de orfandade é o que mais prende o homem. É por isso que o diabo tentou tentar Jesus no espírito da orfandade. Você acredita nisso? Não é nada novo. No Éden, o que a serpente faz com Eva? Não é assim. Você não é filha coisa nenhuma. Como pode ser filha? Está mentindo para você.
vai morrer coisa nenhuma. É que ele tem uma informação privilegiada que ele não quer passar para você. Quantos filhos temos aqui nessa noite? Por favor, fica de pé para parecer que está acabando. Irmãos, eu não quero que você se emocione, tá? Porque essa questão não é emocional. Vai ter que ser muito racional e espiritual. Você vai ter que estar disposto nesse ano de 2025 a encarar fantasmas gigantescos que estão dentro de você. E eu te asseguro, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. A vitória é certa. A vitória é certa. Quando Jesus fala para Caim, Caim, por que caiu o semblante? Se você agir corretamente, você não será aceito. O que Deus está falando para Caim? Eu te aceito, é só você se alinhar. Mas cuidado, você vai ter que lutar contra esse sentimento aí, está na tua porta, ó. É tua responsabilidade. E ele, em vez de se posicionar, ele mata o irmão. Não faça isso diante de Deus. Eis que o pecado bate a porta. Se posicione, porque ele já te aceitou. E você é filho de Deus. Por favor, meu irmão, minha irmã, nesse ano de 2025, todas as quarta-feiras, na quarta-feira, Pai, proclamação, adoração, intercessão. Nós estaremos todo esse ano falando sobre paternidade. Nós vamos entrar num lugar, como família, como pessoas, como comunidade, que nós nunca experimentamos. Esse é o convite do Senhor para mim e para você. Um convite de confronto e de celebração. Quem está preparado? Feche seus olhos aí. Eu vou orar por você. Meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por cada irmão aqui presente, os que estão me assistindo. Pai amado, nós somos teus filhos. Não porque tenhamos algum merecimento, o Senhor assim quis. Nós apenas reconhecemos que o Senhor morreu por nós. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus. Nós reconhecemos a Jesus como nosso bom e suficiente Salvador. E com isso nós nascemos de novo, gerados não pela vontade da carne nem do sangue, mas pelo Senhor, para vivermos uma novidade de vida. E ir, Senhor, nesse processo, e ir amadurecendo até se tornarmos filhos maduros. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada para nos tornarmos filhos maduros, Senhor. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém.